Bem-vindos ao Contrasfluxo. Hoje vamos falar de tolerância ao mal-estar. Sou Vitor Casal, sou psicólogo. Estou aqui hoje para a gente falar de um assunto que eu particularmente adoro. Estou aqui com a Alana, que já participou de um outro podcast comigo. Depois vocês entram lá no Contrasfluxo e olha que tem um episódio bem bacana com a Alana. E pela primeira vez com Lu, particularmente minha professora do curso de formação, né, que eu adoro. E vamos falar de um assunto que eu acho que é muito pouco discutido. Sim. Pelo menos dentro da psicologia, eu acho que só a DBT fala, né? Sim, só a DBT fala. Mal-estar. Tolerância ao mal-estar. Então, a gente sabe que o mal-estar, né, ele não é algo que dá para ser evitado ou excluído da nossa vida. Perfeito. Em algum momento, ele vai aparecer, né? Então, a gente sabe que a DBT, ela tem habilidades, né, que são essenciais para esse manejo aí, né, para esse gerenciamento. Principalmente no momento onde a emoção está no pico, né? Pico, exatamente. Então, Lu, qual a diferença de evitar o sofrimento e tolerar? Então, essa pergunta é muito boa mesmo, porque a gente acredita que é possível evitar, no sentido de não sofrer, de não sentir emoções desagradáveis. E não é possível. Infelizmente ou felizmente, teremos sofrimentos ao longo da vida, porque faz parte da condição humana essa condição de sofrer. E quando a gente fala de evitar, a gente está falando de pessoas que vão buscar estratégias para poder amenizar essa dor a curto prazo, mas a longo não vai resolver nada, né? Porque em algum momento ela vai ter que olhar para a realidade dela. E quando a gente fala de tolerar, a gente está falando de identificar que tem uma emoção desagradável aqui. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô frustrada. E eu vou buscar maneiras de seguir a minha vida, ainda que eu esteja sentindo essa emoção. E eu posso seguir a minha vida tendo atividades prazerosas, mesmo sentindo mal-estar. Eu posso lidar com mal-estar fazendo habilidades de respiração, buscando estratégias para identificar que essa emoção tá aqui. Quando a gente fala de evitar, é como se eu dissesse assim a você: ai, Vitor, eu terminei um relacionamento, então eu vou beber até dizer chega. Porque eu não quero fazer contato com uma emoção desagradável. E aí isso vai, né, funcionar a curto prazo, mas em algum momento a gente vai ter que olhar para a situação que está acontecendo. E por que vocês acham que tem pessoas que lidam melhor com isso? Sim. Sim, sim. Tem a questão da questão da personalidade, dos fatores de personalidade também, né? Sim. Que é importante, tem o grau de neuroticismo mais alto, acho que tem a ver. O ambiente também que ela viveu, com certeza conta muito. A gente aprende muito com o ambiente. Sim. Como eu sempre falo sobre ela, ela me ensinou. Já é a segunda vez que eu vi, mas eu não canso de falar que é meu orgulho ali demais. É minha supervisora, mentora, enfim. O quanto que o ambiente, ele é um fator preponderante para a pessoa. Perfeito. Né? Perfeito. Para quem Principalmente quando ele é invalidante, né? Exatamente. E aquela vulnerabilidade emocional também que a gente sabe, Exatamente. né? Quando a gente fala de condições de lidar com o sofrimento, a gente tem algumas questões a pensar. Primeiro, por que algumas pessoas são mais resilientes que outras? Porque o sofrimento, ele vai ser inerente à nossa condição de estar vivo, né? Nós vamos ter. Mas porque eu lido de uma forma, você lida de outra, a Lana lida de outra. Isso tem muito a ver com a nossa criação. Não só no sentido de um ambiente invalidante, muito punitivo, Sim. mas até de superproteção. Né? Então, essa superproteção que muitas vezes deixa subentendido que você não é capaz de lidar com algo que é difícil, que é desagradável. Então, você aprende a ir evitando, a não fazer contato com isso, seja porque a mãe não quer que você sofra, o pai quer evitar que você se decepcione. Então, tem esse lado que a gente fala muito pouco, né? Porque parece que o ambiente é só aquele agressivo, violento, e só esse vai causar um prejuízo. E não necessariamente. Aquele ambiente que poda também, né? Sim. Para de chorar, você não pode chorar, você não pode sentir. Né? Olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Isso aconteceu comigo tem uma semana. Meu irmão viajou e fiquei com minha afilhada. Gente, eu falei até na rede social que eu ia falar da minha desregulação emocional. Vitor, como é difícil quando a gente está ali diante de uma criança. Uhum. E aí eu queria dar o limite dela e ela chorava. E era para eu dizer assim: por que você está chorando? Eu falei: pare de chorar. Quando eu falei pare de chorar, parecia que eu estava me matando. Sim. Sabe? Eu digo: ai, meu Deus, agora já foi. Eu preciso agora resolver a situação para não piorar. Entende? Mas realmente esse pare de chorar, engula o choro, não é efetivo.
Né? E aí vem de um descontrole nosso, da emoção desagradável que a gente está sentindo, para poder conduzir alguém que também está numa emoção. O nosso desconforto, né? Exatamente. O nosso desconforto é igual, acho que no curso de formação você até fala assim, tente acalmar um bebê no colo, né? Sem emoção. Sem emoção. Né? Não tem como. Então, assim, muitas vezes a criança, ela tá chorando ali e a gente tem raiva porque é o nosso desconforto. Exatamente. Né? A nossa tentativa de... Exatamente, a nossa frustração de não saber o que resolver. De não saber como fazer, a nossa impotência, né? E aí, ou seja, eu não sei lidar com a minha emoção, que sou um adulto, que possivelmente tinha que ter mais habilidades e mais recursos, e a criança chorando, como eu digo, não tá errado ela chorar. Chorar é a habilidade que ela tem para lidar com a frustração. É a única que ela tem. É a única que ela tem, é o contrário da gente. Né, que supostamente deveríamos ter um leque de habilidades para poder tolerar o desconforto. Então, tem aí uma questão também do ambiente que contribui muito para que algumas pessoas tenham resiliência, entendam que o sofrimento faz parte da vida, e outras digam assim, eu não quero sentir, é ruim sentir, eu não vou tolerar sentir, eu não dou conta de sentir, e comece a procurar esquivas e evitações para lidar com a vida acontecendo. Inclusive, eu acho, Vitor, que hoje é o que eu mais pego na clínica, né? São pessoas que têm dificuldade de sentir. O que eu mais ensino hoje, tanto que eu uso tanto a DBT, porque as pessoas têm dificuldade de sentir. Às vezes falam, Alana, eu vim aqui porque já tem 15, 20 dias que eu tô mal, não consigo fazer nada, perdi alguém, falei até na rede social ontem, e eu preciso de um remédio. Eu falei, como assim você precisa de um remédio? A pessoa não consegue ter acesso ali ao luto, ao sentir mesmo a perda, seja um término de relacionamento, seja um luto, a perda de alguém de fato, e seja sentir emoções difíceis mesmo. Sim. Para elas difíceis, né? É uma construção de uma sociedade aonde acaba, assim, negativando o pensamento, a emoção, né? O problema está na emoção e no sentimento. Exatamente. Né? Então, a gente cresce nisso, né? A gente vai construindo a nossa base em evitação. E que a nossa sociedade, ela vai confirmando que é errado você sentir. Né? O que ela vai mostrando pra gente é que tá todo mundo bem, é que a família do outro é perfeita, é que a pessoa tá bem sucedida, é que fulaninho formou e já tá ganhando milhões, é que o relacionamento é perfeito, é que a família é de margarina. E aí você olha para aquilo e diz assim, tá, mas comigo não é assim. Eu ia trazer exatamente isso, o contexto rede social. Né? Onde as pessoas, de fato, só mostram recortes positivos de sua vida, né? Perfeito. Então, é o relacionamento perfeito, né? É a alimentação perfeita e eu vou pra academia, que chega a exaustivo, né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue fazer isso tudo desse jeito? Que bom que existem essas pessoas que têm uma disciplina, que têm uma constância, mas assim... Será que é só isso? Que é exclusivamente isso? Que essa pessoa, em momento nenhum, ela vai procrastinar. Em momento nenhum, ela vai falhar. É só isso. E muita gente absorve, porque também vai dar a interpretação que o outro faz da situação. Gera o quê? A questão da comparação. Que causa mais frustração, que causa baixa autoestima. Tudo que eu falo é porque eu acredito que vocês também peguem isso na clínica. O que eu mais tenho visto, essa questão emocional, essa questão, Alana, mas olha só... eu vejo nas redes sociais tal pessoa que fez isso e se formou agora, já tem lista cheia e já tem não sei o que. E fica comparando. Eu falei, gente, vocês têm que entender que as pessoas têm um contexto diferente. Não dá para comparar. Agora eu vou puxar um pouco pro nosso lado, que atende com um viés mais contextual. Sim. Tem pouco profissional preparado para isso. Eu vejo que, assim, muita gente vem para a supervisão e diz assim, Luciana... E quando o paciente diz que não sabe o que está sentindo? Aí eu digo, tá, quando o paciente não sabe, você aproxima ele dessa emoção, né? Então, você vai tentar gradativamente aproximar o seu paciente desse sentir, dessa emoção que vai vir. E aí, você percebe que tem uma sociedade que não foi psicoeducada, que não recebeu habilidade para isso. E você também percebe que tem profissionais que estão muito no mais do mesmo, e não entende que nós somos seres contextuais, que isso foi aprendido em algum contexto, e se esse paciente não aprendeu, então eu vou ensinar. Então, isso não acontece com a questão profissional. Parece que se não está no script ali do protocolo, então eu não sei para que lado vai. Como se eu esquecesse uma questão mais ampla, mais assim, é como se todo mundo
soubesse fazer. E a gente precisa entender que tem pessoas que não sabem fazer. Não sabem. E não sabem real, gente. A gente não sabia de ser profissional. Exatamente. E eu canso de falar isso. Eu não sabia. Até eu começar a fazer psicologia. Exatamente. A me aproximar, a entender o que eu tô sentindo, a entender o que eu tô pensando. Eu também não sabia, mas eu não fui ensinada. Nossa geração não foi ensinada. Eu acho que eu até trouxe aqui pra Vitor, na última vez que eu vim, que meu filho tava falando assim, ele queria arrancar uns negocinhos, ele arrancou os adesivos da porta de Duda, da prima. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, filho, não arranque. Por que você fez isso? Ele, mãe, porque eu tô com inveja. Aí minha irmã falou assim, nossa, Alana, ele fala com tanta naturalidade que tá com inveja. Eu falei, porque eu quero que naturalize a inveja. Agora eu quero que ele aprenda o que fazer com isso. Não é arrancar o adesivo. É falar, mãe, vem cá, eu posso também colar lá na porta do meu quarto? Entende? Então, a gente naturalizar o que a gente não é sente. chegar lá e rasgar os adesivos da amiga, então, né? saber o que fazer com essa emoção. Tolerar o mal-estar. Ou, às vezes, entender que ele não tem condições de fazer isso. E que tá tudo bem ele não poder fazer. Ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai ficar com raiva. E faz parte do contexto de frustração que ele tá vivendo. A gente puxando para a DBT. Mas vamos pensar em técnicas, tá? Não dá pra gente falar todas as técnicas, porque aquele livro é imenso, inclusive, de marcha, né? Sim, é um manual bem extenso. Mas, assim, vamos pensar em 3 que eu trouxe aqui, que é distração, autoafirmação e aceitação radical. Sim. Certo? Sim. Fala um pouquinho para quem tá ouvindo que não sabe muito, né? Pronto. E aí, você puxando um pouquinho para DBT, tem uma questão que eu quero fazer uma diferenciação, que eu percebo muito, que é o seguinte. Hoje, as pessoas, elas falam de regulação emocional, querendo aprender de tolerância ao mal-estar. Então, elas não conseguem identificar a diferença de habilidades de regulação emocional para habilidades de tolerância ao mal-estar. Por quê? A habilidade de regulação emocional, ela vai estar presente em diversas outras abordagens. A de tolerância ao mal-estar, não. Então, quando você vai para o curso de DBT, muita gente diz assim, eu quero aprender regulação emocional. E, na verdade, o que ele quer aprender é tolerância ao mal-estar. São essas técnicas de tolerância ao mal-estar. Então, a primeira delas, que assim, eu sou realmente apaixonada, é a aceitação radical. Sabia que ela ia ela sabia. Eu já estava esperando aqui. Mas ela falar Olha, radical. Eu tenho... a Josi, que também já veio aqui, me mandou uma figurinha do Steven Reis, que tinha escrito assim, já aceitou hoje? Eu digo, sensacional. Adorei. É a cara dela, adorei. Radical. Pois é. E aí, o que acontece com a aceitação radical? Para mim, ela faz parte de um contexto de vida. A gente não tem como resolver um problema sem antes identificar que o problema existe. E a aceitação, ela perpassa por isso. É você aceitar aquela realidade como ela é. E ainda assim, trabalhar para modificar ela. Não é aceitar de concordar, de se conformar, de achar bom ou ruim. Mas é de você entender que as coisas são o que são. E que você precisa trabalhar para lidar com esse contexto, com essa realidade que a vida te apresentou, da melhor forma possível, dentro dos recursos que você tiver. Então, muitas vezes, na hora de uma crise emocional, você vai ter um paciente que ele está numa crise porque ele está negando a realidade, ele está negando o fim de um relacionamento, ele está negando essa dor emocional, ele está negando que foi rejeitado, que foi abandonado. Se ele aceita aquilo radicalmente, ele trabalha para lidar com a realidade que ele tem. E aí, então, ele vai modificar essa realidade. Então, a aceitação radical é essencial, porque sem aceitação não tem mudança. E não é uma mudança de evitação e de esquiva. É de o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho para lidar com a minha vida. Por exemplo, pessoas que têm traumas no passado. Né? Eu não tenho como mudar o trauma, mas eu tenho como aceitar que ele existe e trabalhar de agora em diante para poder construir a vida que eu acredito que vale a pena ser vivida. Então, isso é um grande diferencial. E eu amo a aceitação radical. Sabia que eu também. Agora, uma coisa, eu já sei que nosso tempo tá. É fácil? Aceitação radical? Aceitar é péssimo, gente. Eu vou te dizer. Quando eu tô na terapia, que minha psicóloga faz assim, Lu, vamos usar aceitação? Dá vontade de dizer assim. Não vamos. Vamos aceitar nada. Sim. Mas assim, quando a gente entende que aceitar não é se chicotear, né? Sim. É que eu aceito tudo que vier, eu aceito a dor, a tristeza, eu aceito tudo que vier ali, né? E digo,
sim, mesmo sentindo, o que é que eu posso fazer agora com isso? Exatamente. Né? Então, as pessoas acham que aceitar é se chicotear, é se mutilar, né? As pessoas acham que é isso. Não, tem um ditado popular que eu gosto bastante, que diz assim, não importa o que seus pais fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer com o que seus pais fizeram de você de agora em diante. É exatamente isso, você vai olhar para o que eles fizeram, você não tem como mudar isso, mas o que é que você vai fazer com isso que você tem hoje? Porque não tem como a gente apagar passado de ninguém. É impossível apagar passado. Então, eu vou ter que aprender a lidar com a minha história de vida, tolerar esse desconforto, aceitar esse sofrimento, que isso faz parte da minha história de vida, e seguir aí entra muito, eu digo que a mudança tem muito a ver com a ACT, né? Com ações comprometidas que me aproximem da pessoa que eu quero ser. Isso é mudança. Isso é você ter ações comprometidas, né? Com os seus valores, com quem você quer ser. O que me aproxima, né? Exatamente. O que é importante pra mim. Exatamente. Com os meus objetivos. Sim. Que eu queria que você explicasse, que eu acho isso muito importante, ela que me ensinou, a diferença de objetivo para um valor de vida. Eu acho que isso é fundamental. Assim, emagrecer é um objetivo. Né? Eu quero emagrecer, eu tenho um objetivo, eu vou ter metas para alcançar esse objetivo. Valor de vida é algo que sustenta a sua existência. É um propósito. É um propósito. Por exemplo, assim, eu tenho um valor de vida que é a estabilidade. Então, não importa se eu hoje ganho bem ou não, eu vou estar trabalhando a vida inteira para ser uma pessoa estável. Estável financeiramente, estável emocionalmente. Então, isso é um valor de vida. Não importa se você já chegou lá, você vai continuar trabalhando para manter esse valor para você. Como eu vou alcançar isso que é o objetivo. E manter, né? Manter esse valor de vida seu. E ainda que nem sempre seja possível a gente viver conforme nossos valores. Exatamente. Mas as pessoas têm essa dificuldade e eu vejo que é bastante, então... pontuar objetivo. É maravilhoso isso, inclusive. Pontuar essa diferença. Distração e autoafirmação. Então, muita gente vai sentir aqui um pouco de associação com o que a gente falou em relação à evitação e tolerância. Quando eu falo de distração, é eu identificar que aquela emoção tá ali, que ela faz parte daquele momento, tá? Mas que eu não preciso tornar esse momento pior. Eu não preciso pegar uma coisa que já está difícil e torná-lo pior. Então, eu posso fazer uma respiração diafragmática, eu posso ter contato com a natureza, eu posso me distrair, eu posso ouvir uma música, eu posso fazer coisas reconhecendo que eu não estou bem, mas se eu não estou... isso não é evitar? Não, porque você reconhece que está ali. Você não está anulando o sofrimento. Você reconhece que ele está ali, mas você não vai tornar ele o sacrifício da sua vida. Entende? Você vai entender ele como um processo natural. Essa é a distração. E autoafirmação. A autoafirmação. Eu digo sempre aos meus pacientes que a sabedoria deles não está comigo, não está com o psiquiatra, não está com o papai nem com a mamãe. Está com eles. Então, só eu sei o que realmente me faz bem. Só eu sei o que realmente serve para eu acolher a minha dor. Você pode tentar me ajudar, mas nunca vai ser tão efetivo se eu te disser assim, Vitor, hoje eu estou sofrendo muito. Tá tudo bem se você ficar só aqui do meu lado ouvindo essa música comigo, porque isso vai me acalmar. Então, esse autocuidado, né, esse acolhimento da sua própria dor, ela é fundamental. Porque você reconhece que você precisa, naquele momento, cuidar de você. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque julgam que sentir ou é certo ou é errado. Eu não deveria estar com raiva de Vitor. Eu não deveria estar fazendo tal coisa. Eu deveria já estar rica. Eu deveria já ser bem-sucedida. E aí, sabe, vai mais se maltratando, né, tendo uma autocrítica elevada do que cuidando da sua dor. Então, são técnicas fundamentais que a gente consegue fazer no dia a dia. Pessoal, vocês que estão gostando do tema, tá? Curtem, comentem, compartilhem ou mostrem lá para outras pessoas que podem se identificar. Acho justo, senão eu não volto. Então assim, existem algumas pessoas que não sabem gerenciar as emoções do jeito que a gente está discutindo aqui, né? Sim. E aí, numa tentativa disfuncional, desadaptativa, enfim, de regular isso, acabam tendo estratégias ali, né? Autodestrutivas, né? Autodestrutivas. Então, a gente pensa no próprio uso de substância. Né? Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, isso é o que a gente chama de pacientes que estão sofrendo de desregulação emocional. E é importante a gente lembrar que isso não é uma condição de quem tem transtorno mental. Desregulação emocional acontece em quem tem transtorno e quem não tem transtorno. O que vai tornar uma desregulação emocional algo que precisa de uma avaliação clínica para identificar se tem transtorno ou não, é a intensidade, é a frequência e é as estratégias e habilidades que eu utilizo para poder lidar com elas.
Mas desregulação emocional existe uma efetiva e uma inefetiva. A que você trouxe é uma inefetiva. Em que sentido? Eu não quero, eu tô aqui com raiva, eu fui demitida, tô aqui tendo uma intensidade emocional, o pico mesmo da minha emoção. E aí eu me auto puno. Eu vou fazer uma autopunição. De que forma? Eu vou ter vida sexual sem proteção, né? Então eu me coloco em risco, mas eu vou ter isso para fugir da minha realidade. Eu vou fazer uso de substância, eu vou fazer comportamentos autolesivos, autodestrutivos. Tem gente que vai pro comer emocional, que muita gente acha que é o transtorno de compulsão, e não necessariamente é um comer emocional, de conseguir dar lugar a essa dor, se esquivando dela e não aceitando ela. A gente vai ter pessoas também que vão lidar com direção, né, com alta velocidade. Então, existem diversas formas que muitas pessoas utilizam de forma autodestrutiva para lidar com algo que é natural. A gente já nasce com a condição de sentir. E a vida vai ensinando que tá errado aquilo que faz parte de você. Então, eu não quero mais sentir. Então, essas pessoas, elas vão indo por esse caminho de realmente buscar soluções que a curto prazo funcionam, mas a longo vai prejudicar ou trazer ainda mais problemas para ela. E assim, né? A emoção, ela tem um pico. Sim. Né? E aí ela faz esse comportamento desadaptativo e aí ela começa a entender que o que regulou foi o comportamento. E isso é um ciclo, tem um feedback, né? Que tem um reforçador positivo. Não deixa de ser um reforçador. A gente come, né? Eu tô ansiosa. Eu como, eu temporariamente me sinto bem, aquele prazer a curto prazo, mas depois eu subo na balança e eu vejo, poxa, subiu o peso, minha roupa não tá entrando. Então, você tem o estímulo, o reforçador positivo, que faz com que o estímulo continue acontecendo, mas eu tenho um estímulo aversivo logo depois, que é a frustração, a angústia, a vergonha de ter comido a mais, ou de ter colocado o carro em alta velocidade, enfim. E aí é que a gente precisa ensinar para o paciente essa diferença. Eu uso muito análise em cadeia, eu adoro análise em cadeia, porque a gente vê justamente os fatores de vulnerabilidade, quais são as habilidades que a gente tem que substituir pelos comportamentos que são mais efetivos. Isso, negativos. Negativos. Tem uma questão que eu sempre digo assim aos meus pacientes. A gente pode sim utilizar as estratégias. E eu sei que na hora da dor, o que a gente quer é se livrar dela. Né? Não é só você que tem um transtorno, qualquer pessoa. Na hora da dor, a gente quer se livrar dela. Só que a gente precisa entender que tolerar o mal-estar se eu fizer algo, a minha emoção vai baixar. Se eu não fizer, também. Porque nem no amor, nem quando você conhece alguém, que você começa o relacionamento, que tá na paixão, amor, aquela coisa aflorada e que é maravilhoso, nem aquilo se mantém ao longo do tempo. Ele vai dar diminuída dele e a gente que tem que estar lutando para estar fazendo essa manutenção. Então, se fizer algo, vai diminuir. Se não fizer algo, vai diminuir também. O que a gente precisa é tolerar e entender que essas emoções agradáveis e desagradáveis fazem parte da vida. E assim, Lu, é importante a gente falar que a DBT não trabalha só com transtorno de personalidade borderline. Certo? Tem infinitas possibilidades que a gente falou aqui agora, né? Em vários contextos, né? E que hoje a gente já fala disso num viés de evidência científica mesmo, né, Vitor? Uso de substância, questões alimentares, relacionamento, TDAH, quem não tem transtorno, quem tem transtorno, habilidades parentais, né, para os pais, para lidar com crianças, porque a gente não aprende realmente isso. Primeiro, que ela não é só voltada para o borderline, e segundo, que todos os transtornos mentais, eles têm um viés de desregulação emocional, e todas as pessoas também, umas com mais resiliência, outras com menos, também vai passar por uma desregulação emocional. DBT é vida. E agora vem falar de DBT para 3 pessoas que já estão pela DBT, já pensou? Né? Enfim. DBT é vida. Então, a gente está chegando ao fim, e aí, Lu e Alana, tá? Lu, diz pra mim onde é que a gente pode te encontrar. Qual é a sua rede social? Digo sim, vocês podem me encontrar no Instagram, @ludiaspice. Estou lá todos os dias, vão lá, porque lá tem uma bagunça organizada pra gente. Alana. @Alana com 2 L's, C. Castro. Só isso. Alana C. Castro. Obrigada ao Contrafluxo e obrigada à produtora R5.